Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que estiveres assistindo este vídeo. Quero dar as boas-vindas a todo mundo que por algum motivo quis gastar algum do seu tempo para ouvir a minha voz. Quero dar as boas-vindas ao primeiro vídeo do canal Infinity TV. Então, eu passei muito tempo pensando em começar com o quê? Logo, não consegui. Eu tenho muitas ideias, difícil é decidir qual delas. Logo, um desses dias eu estava assistindo ao mais recente sucesso da DreamWorks, um dos melhores filmes de 2022/2023, Gato de Botas 2. Assisti-lo. Eu pensei em falar do assunto que achei muito interessante, que diz respeito ao melhor personagem do filme, o Lobo Mau, mais conhecido como a Morte. E por que eu decidi falar dele? Porque ele é incrível. Mas o que especificamente decidi falar sobre ele? Seguinte, tem uma coisa muito estranha que eu notei sobre as pessoas. Nem sei se é estranho, talvez seja só errôneo. É que muitos não estão a ver qual o real poder do lobo. Ou melhor, da morte. E vamos lá. Meu objetivo aqui hoje não é mudar a tua opinião nem nada. É só apresentar-te alguns pontos que mostram que talvez tenhas subestimado o poder do lobo ou alguém que você conhece. Ou só te mostrar alguns pontos que provam que esse personagem é muito mais do que aquilo que o filme mostrou. Por isso, põe-te cômodo. E antes de começar, eu preciso deixar um aviso. Bastante óbvio, mas mesmo assim tenho de avisar. Para você que ainda não viu o filme, esse vídeo contém spoilers. Muitos spoilers. O lobo aparece no princípio e no fim, então vai ter spoiler dessas partes. Se você ainda não viu, vê o filme primeiro e depois vem ver o vídeo. Aí você pode dizer se eu estou certo ou estou errado nas coisas que eu vou dizer aqui. Vou tentar ser o mais claro possível, ok? Tudo pronto, todo mundo avisado. Depois não venham me reclamar de spoiler nos comentários, por favor. E sem mais delongas, que comece o programa. Comecemos por introduzir o personagem. A sua história no filme é a seguinte. Quem nunca ouviu que gato tem 9 vidas? Você com certeza já ouviu em algum lugar. Ou 7, depende de onde você está. Não importa. O Gato de Botas tem 9 vidas, ou tinha, já que ao longo de suas 8 vidas, ele morreu. Ele morreu 8 vezes, ele perdeu 8 vidas e o mais impressionante é que todas as vidas foram perdidas de maneiras completamente idiotas. Mas antes de julgá-lo, se você tivesse mais de uma vida, provavelmente também ia viver assim. Viva como se fosse teu último dia. Eu nunca fez isso. Seja lá como for. Depois de ficar sabendo desse facto, o doutor que o analisou após ele ter perdido a sua 8ª vida recomendou que ele desistisse da sua vida de aventuras. E ele não queria, obviamente. Eu não o culpo. Eu provavelmente pensaria o mesmo. Mas só que ao reclamar num bar tomando o seu último copo de leite, aparece com um assobio sinistro e maravilhoso ao mesmo tempo, uma figura misteriosa e encapuzada. Se apresenta primeiro... Bem, não se apresenta. É o gato que chega com o função de que é um caçador de recompensas porque está com o cartaz dele. Só que ele já vai dando leves indícios de que é um pouquinho mais que isso. Já desde o princípio do filme, a maioria das pessoas deve ter percebido que ele era a morte. Ou deduziu que ele era o ceifador desse universo, só que não, ele é a própria morte. Depois de dar um apavoro no Gato de Botas no bar, fazendo sangrar pela primeira vez com uma lâmina, o Gato de Botas sai correndo, em pânico. E aí segue a história do filme.
O lobo aparece uma outra vez durante o filme, mas sempre à distância, assobiando para o gato quando ele está numa situação de vida ou de morte. Quando está prestes a morrer, basicamente, ele sempre entra em pânico quando isso acontece. Em um desses momentos, ele confirma ao gato, aliás, desculpem, que é a morte, a própria morte. Ele deixa bem claro que ele não diz isso de forma metafórica, hipotética, poética, sei lá mais que tipo. Não, é literal. Ele é literalmente o conceito da morte. E isso é o que o torna tão poderoso. Isso é o que o torna o mais poderoso vilão da DreamWorks. Pensa comigo. Qual vilão não morre? Vai, me diz aí. Me diz um vilão da DreamWorks que seja imortal. Obviamente eu não consigo te ouvir. Deixa aí nos comentários. Eu vou ler. Penso eu que o que faz as pessoas subestimarem tanto seu nível de poder é tudo aquilo que ele demonstrou no filme. O que já é muito. No filme, ele demonstrou que é um lutador muito bom, sendo o primeiro o único ser a conseguir assustar o Gato de Botas, o primeiro a tirar sangue com uma lâmina. Eu acho que isso nunca mais irá acontecer. Ele dá um apavoro geral. Além de ser um habilidoso lutador com duas lâminas, ele também pode juntar essas duas lâminas formando uma foice dupla. Muito bom de briga. Além disso, ele também demonstrou pirocinese, que é a capacidade de criar e manipular o fogo para criar um círculo de chamas entre ele e o Gato de Botas. Bom, na verdade, entre o Gato de Botas e os seus aliados, para ninguém se meter no meio da briga. Isso foi mais no final do filme. Ele também demonstrou um certo nível de super força quando quebrou, sem esforço algum, diversos cristais em uma caverna. Então, mesmo depois de tudo isso, no final do filme, o Gato de Botas meio que mais ou menos consegue vencê-lo. Não vence propriamente, ele só o desarma em um duelo. E mesmo assim, ele admite que nunca vencerá a morte, mas diz que não desistirá da sua vida. E isso foi suficiente para ele se salvar, pois a morte só manifestou um corpo físico e foi atrás do Gato de Botas porque ele não dava valor nenhum às suas vidas. Perdeu 8 e só depois de ficar cara a cara com a morte que começou a temer pela última. E foi ao perceber isso que a morte desistiu do Gato de Botas e foi embora, assobiando. Então vamos lá. Por tudo que seu avatar demonstrou, isso já faria dele um personagem extremamente poderoso, mas não o suficiente para ser o mais poderoso de todos. O que o torna realmente poderoso não é o personagem em si, não é o lobo, não é o avatar, é o conceito. A morte é o fim da vida, é o fim de tudo. Tudo que está vivo morre. Então não importa o grau de poder que um personagem tenha, ele jamais será capaz de vencer a morte. Se ele pode morrer, então o lobo é mais forte que ele. E tem outra coisa. Eu acredito que muita gente considera o lobo como sendo a manifestação física, tipo a coisa que a morte usa para entrar em contato com o mundo dos vivos quando ele tem necessidade de fazer isso. Mas não. Se você prestar bem atenção, você vai perceber que a morte só se manifestou na forma de um lobo. Foi para causar medo ao Gato das Botas. Isso fica bastante evidente. Se ele precisasse de caçar outro personagem que não tem medo de lobos ou que é mesmo um lobo, qualquer outra coisa, ele não ia escolher automaticamente um lobo para ir caçá-lo. Se, por exemplo, a morte precisasse de ir caçar alguém que é imortal a tudo, mas morre por, sei lá, ingerir um morango, ele podia ir como um monstro que cria morangos. Não sei, vocês veem o sentido que isso faz. A questão é, a morte é invencível.
O único tipo de personagem que pode vencer a morte, assim digamos, entre aspas, são obviamente imortais. E tem que ser realmente imortal, imortal perante qualquer coisa. Só aí é que a morte não te pega. De outro jeito, se você pode morrer, você tá acabado. Lutar é inútil, só vai adiar o inevitável. E tem mais. O lobo poderia ter morto o gato quando quisesse, até mesmo no final do filme. Ele só não o fez porque o gato finalmente passou a valorizar a sua última vida. Passou a valorizar a sua vida e estava disposto a lutar por ela. Tanto é que mesmo depois da morte ter ido embora, o gato de botas não desejou as suas 8 vidas de volta, porque lhe bastava essa última vida que tinha. Em sua essência, o personagem do lobo é tipo a mesma coisa, tem a mesma base que os Kwamis de Miraculous, lá do desenho da Ladybug. Eles, para quem não sabem, são conceitos encarnados, conceitos do universo, conceitos como criação, destruição, tempo, força, multiplicação, poder, etc. Tudo isso são conceitos e se manifestam na forma daqueles bichinhos. E aqui o conceito da morte se manifestou na forma do lobo. A base é a mesma. Agora, a questão do avatar em si, pensa tipo Pennywise. Se você não sabe, cuidado, alerta de spoiler, o Pennywise não é mesmo um palhaço. Ele é uma entidade bem difícil de entender. Ele é uma entidade alienígena de um outro universo, outra realidade. E ele se manifesta na forma daquilo que mais causa medo às suas vítimas. E as suas vítimas favoritas são crianças, porque crianças são puras, o medo delas é suculento. Demônio. E tal como Pennywise, ou melhor, o It, escolhe manifestar-se na forma de um palhaço, a morte escolheu manifestar-se na forma de um lobo. E pode escolher manifestar-se na forma do que quiser para diferentes vítimas, caso seja necessário fazer isso de novo. Já que a maioria das criaturas vivas tem medo de morrer. Então, é por encarnar o conceito da própria morte que o lobo é o vilão mais poderoso da DreamWorks, pelo menos a meu ver, porque até a data presente do vídeo, eu ainda não vi nenhum vilão que conseguisse fazer alguma coisa em relação a ele. É a morte, vai fazer o quê? Vai chorar, amigo, não tem nada mais para fazer, vai aceitar. E para finalizar o arsenal do vilão mais apelão da DreamWorks, foi mostrado, ou melhor, ficou implícito que a morte é capaz de dar ao seu corpo físico que ela escolher manifestar a habilidade que ela quiser. Você vê isso em 2 momentos. O primeiro é aquele em que ele cria um círculo de fogo. Bem, esse é o segundo, na verdade. O primeiro é quando ele chega onde está o gato de botas para a luta final. Nessa cena aí a passar agora na tela, ele está atravessando um campo de forças intransponível, onde ninguém poderia entrar e nem sair. E ele passou como se estivesse a passar por cortinas, mano, cortinas de uma sala. Ou, sei lá, vento, como se fosse absolutamente nada. Ele ignorou essa magia ultrapoderosa. Ou seja, muito apelão. E para dizer a verdade, a morte já venceu muitos personagens da DreamWorks, canonicamente falando mesmo. Ué, como assim? Ué, não é óbvio? É a morte. A morte é um conceito praticamente omnipresente, tudo que vive morre. Então todos os personagens da DreamWorks que já morreram, já perderam para a morte. Já entendeu? Por isso ele é o vilão mais poderoso da DreamWorks. E disso, não há dúvidas. No mais é isso mesmo. Aqui eu encerro este assunto. Muito obrigado você que ficou até esse momento do vídeo, até o final. Deu um trabalhão para fazer isso. Eu estive o dia inteirinho trabalhando nesse vídeo. E foi a primeira vez em muito tempo que eu me senti bem fazendo um longo trabalho. Eu sei que este não é o melhor vídeo, nem a nível amador, mas espero que tenha ficado pelo menos assistível. Então, se você gostou, deixa um like. Vamos ver se em 5 dias esse vídeo tem 20 likes. Vamos ver se eu consigo esse feito. E deixa aí nos comentários o que é que você achou do vídeo. Do conteúdo
E se você tem alguma crítica construtiva, ela é muito bem-vinda. Então é isso. Valeu pelo tempo disponível, eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.